Boa tarde para todo mundo. Eu vou começar agora a gravação dessa aula, que é a continuidade do processo que eu iniciei ontem para gerar aquele folder, ok? Anterior ao que você está vendo aqui, a gente abriu o ArchRage, tomou uma medida bem extrapolada do que seria uma área de ilustração, e levamos para o Photoshop para compor um background um pouco mais atrativo para o folder, né? Então mesclamos uma imagem ampliada, macro da pele, tá? Do rosto humano, com uma textura pintada e alterada dentro do ArchRage. E a gente tem esse resultado aqui, tá? Então eu vou retomar daqui para a gente começar a parte mais paramétrica do folder, né? A primeira parte é uma parte muito subjetiva, que a gente vai sentindo para onde vai direcionar a direção, vai conduzir a direção de arte do folder, mas em algum momento a gente tem que retomar uma parte mais paramétrica, que significa utilizar números, algumas regrinhas, né, e pensar realmente na formatação do folder como um produto gráfico que vai circular por aí, tá bom? Vamos continuar então. Bom, primeira coisa, eu vou alterar agora as unidades de medida do documento. Vou clicar aqui. Primeiro eu vou, só um minutinho, vou encontrar aqui o aplicativo que eu uso para aumentar aqui as coisas, que é o Zoomit. Vamos lá, Zoomit, tá. Ok, questo, bacana. E assim, agora eu vou bem aqui, olha, editar. Você vai encontrar aqui preferências e você vai encontrar aqui unidades e incrementos. Okay. Aqui, unidades e incrementos, a gente vai trazer apenas um sistema de medida para o folder inteiro. Então a gente vai colocar centímetros e centímetros. Pontinho, tá? Não vamos alterar mais do que isso por enquanto. E agora você vai poder ver que o seu folder ele tem foi prontinho, foi modificado de polegadas, que estava em pol, né? Agora ele está configurado com resoluções e dimensões em centímetros. Tá? Isso vai ajudar a gente a entender o espaçamento entre os caracteres, o espaçamento da sangria e a margem de corte. Então isso aqui é bem conveniente que a gente aplique. Ok? E agora a gente vai gerar um grid, né, meio que inspirado no grid, nos grids modulares que o Timothy Samara apresenta para a gente no Making and Breaking the Grid, que é um dos livros que a gente utiliza, né, para essa aula e que foi enviado pelo repositório de vocês, tá? Bom, para fazer esse grid aqui, deixa eu voltar para o InDesign. Muito bem. Primeira coisa que a gente precisa acessar a Master Pages, que é basicamente onde estão os estilos, né? Você se lembra do PowerPoint? No PowerPoint você cria estilos. E esses estilos eles vão ser aplicados para os conteúdos que você vai gerar nas diferentes pranchas de apresentação, né? A Master Page do InDesign é idêntica. Então aqui você encontra todas que você quiser criar, né? Para você criar uma, você vai clicar com o botão direito do mouse, que é o botão de propriedades, e acessar aqui a nova página mestre, não é isso? Mas se o seu caso é que nem o meu, que é só para editar, isso aqui como uma Master Page, então a gente vai apenas clicar aqui 2 vezes, e a partir daqui a gente vai observando
que agora o nosso sistema métrico está unificado e eu consigo enxergar que ele tem exatamente, aproximadamente 27,9 centímetros aqui, ou quase 28. A gente pode gerar um grid parecido com esse grid modular aqui, inclusive para a gente ter ideias fora da casinha para alterar tanto capa quanto conteúdo, tá? A gente pode voltar a alterar a capa, a gente pode voltar a alterar o conteúdo a partir desse ponto aqui. Qualquer ponto a gente consegue fazer isso. Muito bem, então eu vou pegar aqui, ó, clicando e deslizando meu mouse no sentido esquerdo a partir da régua, eu consigo escolher um ponto do grid para gerar exatamente o que eu preciso aqui, né? Que é uma régua que seja completamente dentro desse espaço que eu preciso. Vou colocar aqui 1 centímetro, tá? E agora eu vou duplicar essa linha todas as vezes que eu precisar. Eu vou clicar aqui na aba de edição e eu vou clicar em efetuar e repetir. Efetuar e repetir. E agora eu vou criar uma linha de grid a cada 1 centímetro, alterando aqui o contador numérico para deslocamento na horizontal. Tá? E agora, sendo que eu tenho 27 para 28, falta apenas 26 ou 27. Contando que a última é a 28, então faltam 26. Com 21, 27, então faltam 26. 26. E confirmo. E tenho aqui as linhas horizontais do meu grid. Agora, no entanto, eu posso gerar um pequeno espaço para justamente construir o que é a respiração do meu grid. Né? O que acontece? O essencial do meu grid já está aqui, não é? Que é basicamente o espaçamento entre cada módulo, não é isso? Só que entre o espaçamento entre cada módulo, eu tenho também a área de respiração, né? Que é, inclusive que vai me dar uma interessante relação com o kerning, não é isso? Na tipografia. Então, baseado nisso aqui, eu vou gerar aqui uma zona, tá, de respiração um pouco maior, baseada em 0,8 centímetros. E agora, obviamente, eu vou ter que completar a escala toda com 26 vezes essa mesma linha, não é isso? Então vamos lá. E assim por diante, tá? Efetuar repetir. 26, só que aqui na contagem 0,8. Faltou mais, muito bem. Faltou mais do que isso. Onde foi o meu erro? Provavelmente foi em não somar o espaçamento de respiração com a linha do grid no módulo seguinte. Então, eu acho aqui que talvez seja, se aqui é 1, isso aqui é 8, talvez aqui então vai ser 1.6, não é isso? E assim por diante. Vamos tentar aqui 1.6. 6, vou colocar 1.6. E ele diz que não pode extrapolar a área da prancha do InDesign. Vou fazer o seguinte. Vou duplicar a mesma operação. Ctrl, Alt, Shift e D. E assim talvez a gente consiga algo semelhante. Tá? Também não vai dar certo. Vou andar aqui até 1.8. Tendo 1.8, eu acho que eu consigo fazer algo mais interessante. 1.8, vou fazer, calma, não precisa aceitar, vou fazer apenas 15. Vamos ver o que acontece. Ótimo. Já comecei a melhorar isso aqui. No entanto, acho que vai ser mais rápido, inclusive, eu gerar aqui a área de espaçamento semelhante, tá? Se mesmo assim você quiser fazer um tamanho exato aqui, que é o ideal na realidade, você pode trazer uma pequena geometria e na medida que você vai movendo, você gera a grid na lateral dela, tá? Vou clicar aqui
olha lá, dentro, aqui também está dentro, a próxima, e assim por diante. Daqui a pouco eu volto com mais ideias sobre grid. Então, o que eu fiz aqui? Eu utilizei o comando de duplicar, tá? Ctrl Alt Shift D, muito parecido com o do Illustrator, parecido, não é igual, tá? Para gerar várias caixinhas na sequência e a partir delas medir a posição exata do espaço de respiração entre os módulos, tá? E na hora de gerar essa pequena reguinha, esse medidorzinho, eu pude verticalizar ele e estou gerando aqui as linhas guias da grid no sentido horizontal. Para finalizar, né, já que as linhas guias têm o mesmo espaçamento vertical, para fazer isso no horizontal eu volto lá, não é? Tarari, piriri, pororó. E vou gerar aqui, só um minutinho. Pronto, né? Gerei aqui mais 20 guias com espaçamento de 1 centímetro e já gerei o espaço de respiração, né? Igual para todos os cantos, utilizando aqui o comando efetuar e repetir. Novamente, se for para gerar as linhas guias da grid no sentido horizontal, você vai ter que gerar o distanciamento calculado, né, no sentido horizontal. No sentido vertical também, você só vai alterar o valor, né? Espaço de respiração 0,8 centímetros de linha do módulo 1 centímetro. Quando tu quiseres retirar a visualização do grid no projeto, lembrando que você pode alternar entre a página mestre e as páginas do documento, né? Cliquei na página mestre e agora eu tenho o meu grid, eu tenho aqui inclusive o meu cálculo que eu posso arredar aqui, né? Olha aqui, mantenho o Shift e ele mantém a posição de orientação na horizontal. Mesma coisa para cá, tá? Se eu quiser desligar a visualização do grid na minha tela de projeto, eu vou clicar aqui, ó, em exibir, e eu vou clicar aqui em grades e guias e bem aqui, ó, vou poder ocultar as minhas guias. Oculto por aqui. Se eu quiser também retirar a minha régua, venho aqui, clico em ocultar réguas. Não tenho mais nenhum contador numérico de dimensão, nem réguas. A gente está numa versão de visualização econômica, então a imagem perde qualidade na renderização da tela do programa. Se a gente quiser voltar a exibir réguas, mostrar réguas, temos agora a reguinha. E se a gente quiser mostrar novamente as guias, a gente vai abrir mostrar guias. E temos aqui o nosso grid modular ilustrado, tá? Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai procurar a inspiração nos livros, tá bom? Então eu vou dar uma olhadinha aqui e já comento o que eu encontrei de interessante. Gente, aqui eu fiz enquanto eu vou trabalhando, e daí eu vou deixar esse mapinha para vocês, eu vou anotando como eu vou trabalhando, porque não é que esse seja um trabalho complexo, né? Para mim não é, mas em todo trabalho complexo que eu preciso fazer o mapa da mina, ou seja, preciso descrever, nossa senhora, para mim mesmo como é que eu trabalhei, né? Eu utilizo esse app aqui chamado BlueMind. Eu já expliquei muitas vezes na aula e a gente consegue descrever com nós e filhos dos nós, que é esses aqui, como o processo está funcionando. Então a gente está bem aqui, ó. Em primeiro lugar, está aqui novo projeto,
Aí eu vou gerar um pequeno nozinho e olha lá, mexemos nas dimensões, texturas e paleta de cores. Foi a primeira coisa que a gente fez. Segunda coisa, a gente já começou a editar o fundo, né, e já começou a ter umas ideias sobre a paleta de cores. E depois a gente levou isso aí para dentro do InDesign, né, isso, e geramos o grid, né. Ah, bem, aqui nessa parte do grid a gente precisa tornar ah, as medidas e as resoluções entre todos os arquivos equivalentes, para que na hora de exportar esse projeto a gente não tenha perdas. E por último a gente vai retomar um pequeno painel semântico, tá? Para ter alguma direção baseada em alguma coisa para finalizar esse projeto. E tá aqui o painel, né? Eu encontrei algumas referências lá no Samara, em outros livros, e daí, qual foi o meu critério? Meu critério foi trazer referências ligadas à comunicação visual, tá? Uma delas muito ligada à tipografia, outra muito ligada ao arranjo da composição de maneira bem deslocada, de maneira bem transitória e dinâmica, e a outra muito ligada ao módulo do grid, tá? Em algumas delas a tipografia ela aparece de maneira tanto mais tradicional quanto um pouco mais contemporânea, né? Parece pictograma isso aqui. E bem aqui a gente está trabalhando com uma ideia de antagonismos, né, na narrativa visual. Então aqui tanto paleta de cor quanto objeto da composição são antagônicos, e aqui a gente tem uma construção bem interessante com base na grid, né? Temos um arranjo bem deslocadinho, bem dinâmico, e aqui temos alguma coisa de comunicação visual um pouco mais tradicional, mas o meu critério aqui foi a cor, tá? Então não tem nenhuma referência aqui primária. Por primária eu quero dizer que não tem nenhuma referência que seja exatamente aquilo que eu estou produzindo, né, na minha cabeça, mas é próximo. Então são todas referências secundárias para fazer o meu design ali. Sendo assim, eu vou aplicando alguns elementos de fonte de fotografia que eu havia previamente feito download, né? E eu vou tentando desconstruir esse grid bastante pesado que eu fiz, tá? Para mostrar o grid, mostrar guias, né? Já estou utilizando o modo de interface baseado em tipografia, porque ele me dá mais propriedades de alterar os objetos na edição, né? E, bom, vou mostrar mais umas coisinhas aqui. Tá? Vou mostrar isso tudo. Não, ocultar guias. Na hora de editar o texto, eu vou alterar o modo de desempenho do InDesign bem aqui. Isso vai me dar uma visão bem geométrica das coisas, bem leve, entendeu? Para você ver o que é fonte, o que é imagem. E quando eu vier para cá, eu vou apenas alterar texto de correr. Volto aqui, desempenho de exibição típica. Mas a ideia aqui é gerar uma sensação na primeira tela de um panorama simultâneo de imagens, né? Não é exatamente um painel semântico, mas é um evento simultâneo onde tem várias situações imagéticas acontecendo, né? Então eu posso causar isso aqui na primeira folha, quebrar algumas coisas no título da página, no título do folder, bem aqui, né? E posteriormente inserir algumas questões mais diferentes aqui, tá? Esse folder, obviamente, ele não é um folder corporativo, ele não é um folder para comunicação corporativa. Ele é um folder para testar habilidades, né? Esgarçar a atividade a criatividade, né? Colocar em práticas
os comandos do programa e brincar com o arranjo e composição. Nesse segundo momento aqui, eu estou com isso aqui, né? Eu primeiro visualizei o meu grid por completo e a partir dele eu inseri alguns textos sobre o Covid, né? Esse texto está com efeito, né? Para ele ficar um pouco mais leve. E ao mesmo tempo eu fiz referência à própria composição da pessoa sorrindo e da outra pessoa olhando para, né, enfim, para alguma coisa ali. E quando você larga a imagem dentro do design sem dar uma dimensão, ela tem o tamanho original, não é isso? Então o que eu fiz? Eu primeiro inseri caixinhas de frames, que é essa bem aqui, ó, dentro do entendimento que eu tinha do grid. Vou abrir aqui, grades e grids, mostrar guias aqui. Olha lá, tá vendo só? Então, tá tudo dentro da grid, não é isso? Eu escolhi exatamente o primeiro dentro da grid, mas eu posso colocar um pouco além, posso colocar um pouco antes, vou até ajeitar daqui a pouquinho. Mas o fato é que a grid me dá um local bem exato para eu iniciar a organização e até mesmo a quebra do grid, né, de maneira inteligente. Então eu posso vir aqui e vou colocar até dentro dos limites do grid corretinho, tá? O que eu estou entendendo que é a minha composição. Novamente, a ideia não é fazer um folder super institucional, mas mostrar alguma coisa criativa, alguma coisa no limite da ideia, né, do subjetivo e da técnica. Então eu cheguei nessa solução aqui, que eu tenho overlay, né, eu tenho um texto com efeito, eu tenho um objeto tipográfico montando uma ilustração, tenho um título, mas nada é muito preso, né? Ou se você quiser, nada é muito conservador, enfim, ou muito estruturado. Eu deixei tudo solto aqui na programação visual e agora eu vou dar um print e eu vou fazer umas intervenções à mão em cima desse desenho e exportar aqui a transparência para cá. Repara que o texto não está legível, mas esse texto aqui é secundário no meu folder, tá? Ele não tem uma função muito informacional. Então, ao contrário desse aqui da frente, esse aqui não é tão importante. Mas se você quiser inserir realmente uma informação importante, obviamente coloca aí de maneira legível, ok? Bom, aqui eu dei um print na tela e agora eu estou dando um resize para você ver que eu estou aumentando obviamente a resolução e estou deixando próximo do que eu fiz no InDesign, tá? Vou dar OK e ele vai começar a processar. E aqui, meu amigo, eu posso começar a inserir, a pintar, né, fazer uma intervenção e eu vou exportar somente essa camada de cima, tá? É isso que vai acontecer aqui. Eu vou criar uma nova camada, a lá Photoshop, do jeito que vocês estão vendo aqui. E bem aqui em cima, a gente vai poder fazer intervenções à mão e exportar somente essa transparência. Para a parte de dentro, né, do folder, depois de fazer uma intervenção e jogar para dentro do InDesign utilizando o formato de exportação do ArtRage baseado em PSD, eu vou mexer aqui no interior do folder, tá? Que também não vai ser simples, desculpa, que vai ser na verdade muito simples, porque eu acho que a parte da apresentação ela já ficou bem diferente, ok? Então eu vou trabalhar aqui a composição das folhas de dentro do grid
das folhas dentro do folder para trabalhar um espaço de grid positivo, de grid negativo e imaginar o texto que viria dentro. Imaginando bastante texto dentro desse grid aqui. Então, isso eu estou utilizando para brincar bastante com os grids. Tanto no frame quanto para o parágrafo, tu consegue fazer alterações bem interessantes para o material, quando tu passa justamente a alterar o desenho que o conteúdo está inserido, né? Então, quando você vier aqui e alterar tanto a caixa de texto quanto a imagem que você está aplicando no frame, você vai poder realmente modelar a maneira com que esse material está sendo inserido aqui, tá bom? E daí a gente pode brincar bastante com a posição dos textos, entendeu? Fora dos frames, dentro dos frames, em espaços de ausência e espaços negativos do layout, tá? Nos títulos, nas descrições, com parágrafo, etc, etc, etc. Basta vocês escolherem boas famílias, tá? Novamente de fontes, para terem realmente bastante opção dentro das possibilidades que ela apresenta, né? Tanto para texto isolado quanto para texto corrido. Eu brinquei muito com o multiply, brinquei muito com a grossura das linhas, brinquei muito com a grid, né? Brinquei muito com a grid mesmo. Infringi muitas vezes a grid e construí uma outra coisa aqui. Tá bom? É isso. Um grande abraço. E falou. E já esquecendo, antes de finalizar o arquivo, tirem as marcas de corte, qualquer coisa que sinalize, até mesmo dentro do projeto, que possa aparecer, tá? A não ser que seja uma escolha editorial mesmo, de mostrar como esse projeto vai funcionar por dentro. E aperte Ctrl S, novamente o design vai trabalhar com o arquivo linkado, então isso aqui não vai pesar, tá? Você pode fechar com tranquilidade, ele vai dizer que está salvando, não tem problema. Enquanto vai terminar o processo, ele vai começar a fechar. No InDesign, você já pode reparar no que vai acontecer. A gente pode utilizar novamente o método dos Essentials, tá? Classic, e verificar se houve alteração nos links, tá? E justamente está aqui. Você pode clicar 2 vezes e ele vai admitir o erro no sistema, né? Depois que você alterou, ele diz que houve um problema, mas como é uma alteração desejada, então não tem nenhum problema pra gente, não é isso? E por fim, bom, vou fechar isso aqui, tá? Não estou utilizando. E eu posso aqui começar a gerar o pacote. Isso aqui vai me dar uma seção isolada do computador, um endereço isolado do computador, onde vão ser guardados os links, todos os arquivos que eu utilizei, fontes e tudo, sem que eu precise começar a catar milho no computador, tá? A primeira tela de diálogo é essa aqui, você vai confirmar aqui no pacote, você vai pedir para salvar, então ele vai salvar com o endereço do arquivo já inicialmente gerado, ele vai salvar por cima, e agora você pode começar, desculpa gente, isso aqui tá uma brincadeira que a gente fez aqui, instructions, tá? E a gente pode escolher um local. Eu vou colocar aqui assets, não, vou colocar aqui InDesign Project,
tá? Repara que ele está incluindo já o IDML, para caso a gente tenha problema de versões, ele lê as marcações do arquivo e abre toda a estrutura novamente. E ele já está levando uma versão do PDF em alta, dentro do que eu configurei aqui para ser em alta. Então você pode customizar os parâmetros do InDesign para alta, para geração de PDFs em alta qualidade na mão, né? Você vem aqui, faz alguns testes, verifica se o seu computador responde à altura, se o que você vai receber também está à altura do que você precisa entregar. E acho que é só isso. Bom, estou gerando aqui o PDF. Volto depois. Só para retomar o que a gente acabou de fazer. Bom, a gente criou um novo projeto e a primeira questão foi resolver assunto de dimensão do folder, né? Seria um A4 dobrado em 3 partes muito parecidas, e daí a gente já foi direto para preenchimento de fundo utilizando uma ilustração ou uma textura, né? Apenas um preenchimento de cores. Depois a gente comparou a resolução das telas coloridas, né, tanto do projeto quanto da ilustração, e vimos que tinha que ser ajeitado isso aqui, né? A gente tinha que ajeitar para não ter perda de resolução, ou seja, para a imagem não ficar feia, o fundo no caso, né? Então você pode aplicar isso para N coisas. No meu caso foi uma ilustração ou uma textura, mas pode ter sido uma fotografia de baixa qualidade no teu caso, entendeu? Bom, e daí a gente verificou, obviamente, a posição das margens, da sangria, e a gente já começou a fazer o nosso grid. O nosso grid nós fizemos no Master Pages, né? Repetindo linhas, repetindo espaço entre linhas, de maneira a gerar um grid modular. Ok? E daí a gente voltou para as referências e a gente coletou 3 ou 4 que eram interessantes e tinham os elementos que a gente precisava para realmente fazer um trabalho um pouco mais solto, né? Menos cheio de regras e de questões corporativas. O objetivo desse trabalho é experimentar, ok? No ponto 4, a gente já, com as master pages prontas, a gente já começou a transformar o espaço de conteúdo do folder, né? Para capa, para contracapa e para interior. Na capa, a gente brincou com um texto de maneira que ele pudesse ocupar um lugar ilustrado. Preenchemos com caixinhas de texto e já na contracapa a gente já utilizou as próprias caixas para brincar com a posição do texto. Então colocamos texto dentro, fora, menor, reduzido, espaço negativo, bold, thin e normal e regular, tá? Então assim, gente, é isso que a gente tem para estudar, tá bom? Estudem. Aproveitem o feriado a partir de sábado. Estudem para Dedel, que vocês vão chegar lá, tá bom? Vou deixar aqui aberto. Essa aqui é a árvore de projeto que a gente fez hoje, tá bom? Tá por número, então, em primeiro lugar, novo arquivo e tamanho e fundo. Segundo ponto, você vai comparar a resolução das imagens, ver se tem algum problema na hora de começar o trabalho, né? E já começa a trabalhar com grid. Faz uma pausazinha, revê as referências para você se situar dentro do projeto e começar a tomar as decisões de projeto, de design, não é isso? E daí vai. Eu comecei pela capa, a capa saiu do grid, o conteúdo saiu do grid e a contracapa também. Então, para mim, tá tudo atrelado, tá bom? É isso, pessoal. Agora terminou mesmo. Tchau, tchau.